Bom dia a todos. Aqui é o professor Ricardo, da Central do Enem, um dos integrantes da área das Ciências da Natureza, componente curricular Biologia. Nosso tema de hoje vai ser a citologia e o nosso objeto de estudo, as organelas citoplasmáticas. Toda célula eucarionte vai apresentar três regiões básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática ela tem a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula, o que chamamos de permeabilidade seletiva. O citoplasma é a região onde vai estar localizada as organelas citoplasmáticas e também é o local onde vai ocorrer inúmeras reações químicas. O núcleo é a região da célula que vai guardar o material genético, que é o DNA e o RNA. Aqui nesse slide, podemos também perceber a diferença entre a célula vegetal e a célula animal. Na célula vegetal, eu tenho o cloroplasto. O cloroplasto é a organela que realiza a fotossíntese. O cloroplasto está ausente nas células animais. Uma outra organela que está presente na célula vegetal e ausente no animal é o vacúolo. O vacúolo é a organela responsável pela regulação osmótica e ela está ausente na célula animal. Uma outra estrutura presente na célula vegetal é a parede celular. A parede celular da célula vegetal ela é constituída de celulose. A celulose é um polissacarídeo. Vamos estudar agora as organelas citoplasmáticas. Neste slide, eu vou mostrar para vocês a função do ribossomo. O ribossomo é a organela citoplasmática que tem a função de realizar a síntese de proteína. Vale apenas também aqui destacar que o ribossomo ele é uma organela não membranosa, ou seja, ele não é derivado da membrana plasmática. E o ribossomo é a organela que está presente em todas as células. Por isso que eu posso chamá-la de organela universal. O ribossomo ele é formado por uma proteína e a molécula de RNA ribossômico. O ribossomo da célula eucarionte ele é diferente do ribossomo da célula procarionte. O ribossomo da célula eucarionte ele é chamado de 80S, enquanto que o ribossomo da célula procarionte é chamado de 70S. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destrói os ribossomos. Vamos aqui destacar os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de... A resposta aqui é proteínas, porque o texto diz que os ribossomos vão ser destruídos e o ribossomo tem a função de sintetizar proteínas. Portanto, a resposta, letra D. Aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Ele é formado por sacos aplanados e sacos globosos. Nestes sacos estão aderidos os ribossomos. Portanto, a função do retículo endoplasmático rugoso é realizar a síntese de proteínas. Essas proteínas elas são destinadas à exportação. Então, podemos aqui perceber que a função do retículo endoplasmático rugoso é devido à presença dos ribossomos. Podemos aqui destacar o retículo endoplasmático liso. A função do retículo endoplasmático liso é realizar a síntese de lipídios. O retículo endoplasmático liso também realiza a desintoxicação celular, ou seja, a neutralização de substâncias tóxicas, como o álcool. Aqui nesta imagem também podemos diferenciar o retículo endoplasmático liso do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso apresenta ribossomos aderidos à sua superfície, enquanto que o liso não apresenta ribossomos aderidos à sua superfície.
Bom, aqui eu tenho a questão de número 2, que diz o seguinte: os diversos tipos de organóides celulares aparecem nas células com maior ou menor intensidade de acordo com seu metabolismo. Os osteoblastos são células ósseas responsáveis por grande produção de colágenos, proteínas, para a matriz extracelular, sendo por isso ricos em... Bom, aqui nessa questão, ele diz que o osteoblasto ele produz muita proteína. Se ele tem essa função, é porque o osteoblasto ele apresenta como organela principal o retículo endoplasmático rugoso. Portanto, a resposta vai ser letra B, pois o retículo endoplasmático rugoso tem a função de realizar a síntese de proteínas. Bom, na questão de número 3, temos o seguinte: uma célula secretora apresenta como organela mais desenvolvida o retículo endoplasmático liso. Pode-se concluir que esta célula produz... Bom, o retículo endoplasmático liso ele tem a função de realizar a síntese de lipídios, a desintoxicação celular e também ele tem como função armazenar cálcio. Mas aqui na questão de número 3, a resposta vai ser letra E, pois uma das funções do retículo endoplasmático liso é sintetizar lipídios. Eu tenho o complexo golgiense. O complexo golgiense é uma das organelas mais cobradas no Enem. A função do complexo golgiense é justamente armazenar as proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas vão ser armazenadas, em seguida empacotadas e secretadas. Então, a função do complexo golgiense é a secreção celular. Outra função do complexo golgiense é a formação do acrosoma. Uma outra função de destaque aqui, eu tenho a formação do lisossomo. Vale a pena destacar também que as proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, elas vão entrar pela face cis do complexo golgiense e vão ser expelidas pela face trans do complexo golgiense. Neste slide, podemos destacar a participação do complexo de Golgi na formação da parede celular. O complexo de Golgi ele vai formar a lamela média, que é precursora da parede celular. Bom, aqui eu tenho o lisossomo. O lisossomo tem a função de realizar a digestão intracelular. O lisossomo ele realiza a digestão intracelular autofágica quando ele digere partículas próprias da célula, como, por exemplo, uma mitocôndria envelhecida. O lisossomo também realiza a digestão intracelular heterofágica, quando ele digere partículas provenientes do meio externo através de um processo chamado de fagocitose ou pelo processo chamado de pinocitose. Aqui podemos notar que o complexo golgiense ele está secretando o lisossomo, que eu vou chamar de lisossomo primário. Quando o lisossomo primário realiza a digestão de uma organela envelhecida, eu tenho a digestão autofágica. E a união lisossomo primário e organela envelhecida é chamado de vacúolo autofágico. Quando o lisossomo primário ele se junta com uma partícula que foi capturada por fagocitose, aí eu vou chamá-lo de vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. Portanto, o vacúolo digestivo ele é formado pela fusão do lisossomo primário mais o fagossomo que foi englobado pelo processo de fagocitose. Aqui eu tenho o centríolo. O centríolo é uma organela que ela vai estar presente nos animais e ausente nos vegetais superiores, como as gimnospermas e angiospermas. A função do centríolo é formar cílios e flagelos. Uma outra função do centríolo é organizar ou orientar a divisão celular, como você pode ver aqui nessa imagem, onde eu tenho aqui uma prófase. A prófase é a primeira fase da mitose. E aqui você tem o centríolo
organizando este processo de divisão celular. Muito obrigado, meu querido aluno, e esta foi a nossa videoaula sobre organelas citoplasmáticas. Até a nossa próxima videoaula.